Agora nós vamos falar da nossa função enquanto revisores da publicidade. A gente já passou pelo que é redação publicitária, a gente já teve um panorama, né, de quais são os conhecimentos que a gente precisa ter enquanto profissionais. E aí eu vou trazer para vocês o que talvez seja o pulo do gato na atuação do revisor publicitário. Porque eu escutei recentemente de um cliente que eu estava conversando, uma experiência bem negativa que ele teve há uns anos ao contratar um profissional para substituir as férias do profissional que ele já tinha. E aí ele contratou e tudo, só que a impressão que eles tiveram foi assim, o profissional contratado para fazer essa revisão publicitária, ele só estava olhando a parte gramatical e ortográfica. Então, no tempo que ele foi contratado, se não me engano foram 15, 20 dias, né, passou, foi tudo certo. Depois que passou esse prazo, começaram a aparecer os problemas, porque o profissional, provavelmente por não ter consciência, né, não ter ciência do que precisava conferir além da gramática, deixou passar alguns detalhes. Então, por exemplo, quando a gente fala em material do ramo imobiliário, por exemplo, a legislação diz que todo material imobiliário ele precisa trazer a informação do registro do imóvel. Isso não é nem regra publicitária, isso é regra de venda de imóvel mesmo, tem lei para isso. Então, o material, seja na peça ou no texto de apoio, precisa vir ali o código, né, o número de registro daquele imóvel. E se essa informação não estiver constando nos materiais de divulgação, a empresa pode ser multada por isso, porque é compreendido que você está enganando o seu consumidor. Você não está mostrando que aquilo é real, né? Pode ser uma propaganda enganosa. Então, essas regras, elas existem para resguardar quem vai consumir aquilo. E aí, provavelmente, o revisor deixou passar algumas coisas até por falta de conhecimento mesmo, e aí os problemas começaram a aparecer depois. Então, assim, eu sempre bato na tecla, se especialize, se capacite, porque espaço tem, cliente tem. O que eu vejo é que falta conhecimento específico da revisão publicitária. Então, ao revisar texto publicitário, a gente precisa analisar o contexto daquela comunicação, para quem é aquela comunicação, quem vai consumir isso aí, quem vai ler isso aí, que tipo de público é esse? Quando a gente especifica essas características, nós estamos falando de persona. Persona, dentro do marketing, é o seu cliente ideal. E aí, o seu cliente ideal é aquele que você estuda para aquele cliente. Então, você imagina ali o seu público ideal, que idade que ele tem, que nome que ele tem, o que ele consome na internet. Ele é um público que assiste Netflix, ele é um público que está sempre assistindo às novidades, consumindo as tendências, ele é um público jovem, é público sênior, tem formação superior, não tem, o que ele gosta de fazer nos momentos de lazer, porque aí é onde a publicidade vai entrar para se comunicar de maneira íntima com aquele público. Então, quem que é essa audiência é a persona, é super importante. Então, começou a atender um cliente, pergunte, né, para quem é aquela peça. Então, às vezes, uma marca vai ter 3 personas. Então, uma marca vai falar com o jovem de uma maneira, ela vai falar com as mulheres de outra maneira, ela vai falar com os homens de outra maneira, ela vai falar com o público LGBTQIA+, de outra maneira, vai falar com o público sênior de outra maneira. Então, a marca ela vai ter diversas personas, dependendo do nicho dela. E outra coisa a ser considerada é o propósito da mensagem. O que essa mensagem quer passar? Ela quer passar, ela está conseguindo cumprir? Qual é o objetivo? Qual que é o objetivo dessa marca? É trazer as pessoas para o evento? É fazer as pessoas acessarem a página? É fazer as pessoas irem à loja comprar esse novo carro que foi lançado? Então, tudo isso precisa ser considerado. E quem que é o emissor da mensagem, né? Quem que é o produtor daquela mensagem? Aquela mensagem tem a ver com a linguagem que o meu cliente adota? Esse layout que foi usado, né? Esses elementos, essa imagem, esse ícone,
ele está ressaltando o que o texto quer dizer. Por exemplo, eu reviso, né? Falei para vocês que eu reviso material de seguradora. Então, temos os ícones. Então, o seguro cobre enchente, alagamento, cobre reparos, cobre conserto de porta, conserto de eletrodomésticos. Então, para cada um desses tipos de coberturas, o seguro tem um ícone que ele usa. Então, muitas vezes, o material ele é produzido e ele sofre tantas alterações ao longo do processo que pode acontecer desse ícone não ter sido atualizado. Então, pode acontecer de, por exemplo, o ícone de enchente estar acompanhado do texto, né, rodapé lá de reparo de eletrodomésticos. E aí é esse olhar que o revisor precisa ter. Olha, o ícone não está adequado ao que está descrito aqui. Favor atualizar, favor trocar. Então, é importante conhecer o que você está fazendo, para quem você está fazendo, para ter segurança ao sugerir as alterações necessárias. Então, tudo isso junto vai gerar ali uma interação entre as pessoas e os elementos da peça publicitária. E isso vai colaborar para que aquela peça e texto e tudo que está compondo com ela atinja o objetivo dessa campanha publicitária. Então, formas, cores, ícones, texturas, o enquadramento da peça, o movimento que a peça traz, tudo isso vai colaborar para os diversos significados quando eles estão empregados dentro da tipografia. Então, nunca é só uma peça publicitária. Tem um contexto por trás da sua elaboração, por trás do que vem nela. E isso aqui é essencial o revisor de texto publicitário ter ciência. E aí eu vou trazer um babado. Na publicidade, a gente enfrenta um grande dilema, né? Quem já trabalhou com isso sabe que na publicidade um erro significa perder cliente, significa perder dinheiro, significa, né, que você está correndo ali um grande risco, significa ter momentos de ansiedade, de sofrimento. Então, tem um lado bom da nossa profissão, mas tem um lado também que é muito pesado. Então, a gente trabalha numa profissão em que nós, teoricamente, não podemos errar, e a gente lida com esse medo. Conforme o tempo da carreira vai passando, a gente aprende, né, a lidar de uma maneira mais leve, mas esse medo na publicidade, ele significa, esse erro na publicidade, ele significa perder dinheiro. Então, tanto do cliente quanto da agência. Eu sempre dou esse exemplo, então quem já fez outros cursos comigo já ouviu essa história. Eu trabalhei muitos anos revisando material de varejo. Material de varejo é material de venda de produto. Então, um produto que é vendido, ele tem um preço, né? E aí, a gente pega, por exemplo, campanhas do varejo, Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Que sempre tem muitas ofertas e as empresas varejistas sempre estão produzindo materiais publicitários nessa época, que são grandes épocas de fluxo de venda no mercado. E um dos materiais que nós produzíamos para esse cliente era uma revista. Essa revista, ela tinha várias tiragens, mas uma delas tinha uma tiragem de 80 páginas. Nós já chegamos a fazer revista com 400 produtos ou mais. Então, era um processo de revisão longo, em que precisava ser acompanhado do início ao fim. Por que precisava ser acompanhado do início ao fim? Deixa eu tirar o slide aqui, gente. Porque o processo, quando ele é acompanhado do início ao fim, você consegue ter mais segurança. Mas não é todo mundo que vai compreender isso, não é todo cliente que vai ter essa sensibilidade, digamos assim. Então, tem cliente que vai te contratar para você entrar no fim do processo. Depois que todo mundo fez o serviço, depois que toda a equipe fez o serviço, você vai entrar no processo. Então, esse cliente dessa revista, como eu trabalhava dentro dele, né? Então, eu tinha o meu parceiro, que era o designer, o diretor de arte, e a gente trabalhava em conjunto. Então, eu fazia revisão desde o início até o fim do material, porque eu ia fazendo ela em partes, para não acumular, porque quando o material tivesse aprovado, eu já estava com o meu serviço adiantado e não precisaria ficar ali dias morrendo naquela revisão.
E era um material grande, era um material de muita responsabilidade, porque vocês imaginem se um preço daquele sai errado e a empresa vende aquele preço daquele valor. Então, às vezes, é 10 centavos que faz diferença, porque 10 centavos, se você tiver 10 centavos de erro no preço e aquilo for vendido em grande escala, é um prejuízo enorme para a empresa.